Estados Unidos, 1976. Uma clínica dedicada ao tratamento da menopausa é assunto aqui no Fantástico. A novidade é o sucesso da aplicação de um implante hormonal. No passado, a menopausa era um tabu e um problema apenas da mulher. O calor súbito, a depressão, o nervosismo, as dores de cabeça e a falta de apetite sexual eram comuns na idade crítica. E a única solução era aceitar a mudança de vida. Eu gostava muito de sair para dançar ou tomar um drink, diz esta mulher. E nem isto conseguia fazer mais. Esta outra diz, agora eu entendo por que tantos casamentos são desfeitos. Simplesmente porque a gente não tem como se controlar. E começa a gritar com todo mundo, sem razão nenhuma. Tem que ter paciência com as pessoas, sabe? Antissocial, eu fico antissocial, que não quero mais sair, porque fica desconforto. É muito ruim. Brasil, 2016. 40 anos depois, uma multidão de mulheres ainda sofre com os efeitos da menopausa. É um assunto ainda cheio de mitos, cheio de medos, cheio de erros de interpretação. E tem muitas mulheres perdidas por aí que estão com os sintomas, com os famosos calores, com uma qualidade de vida péssima e que não sabem aonde se dirigir. Ivonete e Conceição estão desempregadas, mas não se sentem aptas a trabalhar por causa dos fogachos. Me incomoda quando eu tomo sono, me incomoda quando eu estou tomando café, me incomoda quando eu estou dormindo, me incomoda no dia a dia. Reuniões, assim, começa a transpirar e aquilo começa a escorrer, escorre, pinga, goteja. Para Yara, Gisele e Moretti, resta a dura missão de disfarçar o incontrolável. Você vem em casa, já tenho problema com meu marido, já tenho problema com meu filho, eu não posso criar problema também no ambiente de trabalho, né? Olha o que às vezes eu faço. Começo a jogar água. Outro dia, por exemplo, eu fiquei tão nervosa que eu saí da sala de aula, por exemplo, e fui chorar na sala dos professores. Chega de segredo. Vamos falar sobre menopausa? Dona Maria Moretti? Moretti, em São Paulo. Maria Conceição. Conceição, em Porto Alegre. Vamos lá? Tudo bom? E Ivonete, no Rio de Janeiro, não encontraram a ajuda necessária nos postos de saúde. Tiveram que recorrer a ambulatórios especializados em menopausa, ligados a universidades. Alguns colegas não tratam especificamente de reposição hormonal. E eles não estão atualizados nisso e nem querem, por opção própria. Então, eu acho que o mais sensato, né, é encaminhar mesmo para alguém que faça isso. É possível encontrar no SUS centros que se dediquem a essa atenção integral à mulher na menopausa? Sim, nós temos várias unidades básicas de saúde que implementaram estratégias para trabalhar essas questões da menopausa em grupo, com mulheres, né, oferecendo aí atividades físicas, homeopatia, fitoterapia e também atividades grupais para que elas ressignifiquem essa fase da vida. Para os especialistas, isso não é suficiente. De cada 4 mulheres que chegam na menopausa, uma passa absolutamente sem nenhum sintoma. A paciente que padece, que piora a sua qualidade de vida por ocasião da menopausa, com os sintomas próprios desse período, ela merece ser tratada com hormônios. Na consulta, o primeiro passo é conversar sobre o histórico de saúde pessoal e familiar da mulher e colocar em dia todos os exames de rotina. O tratamento só pode começar com a certeza de que está tudo bem. A reposição hormonal tenta reproduzir o ciclo natural de toda mulher. Ele começa com o sangramento. A primeira metade do ciclo menstrual, então, é dominada pelo estrogênio, né? Ele é euforizante, melhora a cognição, melhora a qualidade do sono. Ele é um hormônio realmente muito bom na mulher, né? Seguindo ordens vindas do hipotálamo no cérebro,
O estrogênio estimula os folículos dentro do ovário, até que entre o 12º e o 15º dia do ciclo acontece a liberação de um óvulo. Na medida que ele sai, ele deixa uma cicatriz. Essa cicatriz é conhecida como corpo lúteo. E esse corpo lúteo é o responsável pela produção da progesterona. A progesterona prepara a camada interna do útero para uma possível gravidez. A mulher fica propensa a irritações, inchaços. Algumas sentirão a famosa TPM. Sem a fecundação, essa parede interna se descama e desaba num sangramento, a menstruação. O fim dos ciclos reprodutivos faz parte da vida, não é uma doença. Então é mais do que razoável perguntar, será mesmo que é necessário um tratamento para essa fase? Cada mulher é uma mulher e a gente tem que levar em consideração uma série de fatores, né? O mais importante é se ela tem a presença de sintomas que estão prejudicando a sua qualidade de vida. Esse é o item número 1. Os fogachos, as alterações no humor e no sono são os sintomas mais urgentes. Mas a falta de estrogênio traz outros perigos ocultos que precisam ser avaliados. Cerca de 1/3, pelo menos, das mulheres tem um risco maior de vir a sofrer a chamada osteoporose da pós-menopausa, né? As mulheres, elas perdem o que a gente chama de massa óssea, de tecido ósseo, por falta de estrogênios. E a oportunidade de ajudá-la a preservar os ossos é tratando essa mulher tão logo ela entra na menopausa. A mulher, depois da menopausa, tem também mais chances de se tornar hipertensa. E o estrogênio, ele diminui colesterol, ele é vasodilatador, então com isso ele diminui a pressão arterial, que é um fator de risco. Ele diminui a gordura, a adiposidade abdominal, que a gente sabe que é outro fator de risco cardiovascular. Então ele é um aliado da mulher. Um aliado que exige dose e orientação adequadas. No desespero para se livrar dos fogachos, Moretti caiu num erro comum, a automedicação. Uma cliente me indicou um tal, aí começou a melhorar porque eu tô tomando, né? Mas eu não queria tomar por minha conta, né? Porque não pode. Existe uma linha muito tênue que separa uma medicação de um remédio de um veneno. Precisa sim. A gente tá suando mesmo. Brigando cada vez mais com o filho adolescente e dormindo longe do marido, Yara logo procurou ajuda. Se você não tiver consciência disso e não procurar saber o que está acontecendo, um casamento pode acabar assim. Eu passei por 2 ginecologistas e elas falaram a mesma coisa. Eu não posso fazer a reposição hormonal por causa da hipertensão. Quais são as mulheres que não podem fazer reposição hormonal? Mulheres que tiveram um infarto do miocárdio, mulheres que têm grave comprometimento das coronárias e de alto risco para ter infarto do miocárdio, mulheres que têm doença no fígado, com que esse fígado não esteja funcionando normalmente. O câncer de mama passado ou presente, o câncer de endométrio. E também a doença vascular cerebral. Pressão alta não é contraindicação para reposição hormonal, desde que ela esteja controlada, né? Alguém te disse isso? Não, ninguém nunca me disse isso, muito pelo contrário. Eu quero achar uma solução, não só por causa do casamento, mas porque eu quero ter uma qualidade de vida melhor. Os fogachos também atrapalham muito a vida da Gisele, mas a professora quer distância dos hormônios. Eu tenho medo de fazer reposição hormonal, porque minha mãe teve câncer de mama. Com que idade ela teve? Ela teve com 51 anos. Ela entrou na menopausa com 45 e teve o câncer com 51 anos. Eunice, a mãe de Gisele, fez reposição hormonal por 5 anos. Na minha família não tem histórico de câncer. Eu tenho 6 irmãs, eu sou a mais nova das 6 e ninguém teve, ninguém teve, né? Será que apareceu o caroço para mim por causa da reposição hormonal? Medicina não é matemática. É preciso pôr na balança os riscos e os benefícios.
Hoje sabemos que a reposição hormonal iniciada antes dos 60 anos não aumenta o risco de ataque cardíaco nem de derrame cerebral. Sabemos também que para cada 1000 mulheres que fazem reposição com estrogênio e progesterona durante 7 anos, haverá mais 17 casos de câncer de mama. Para as 983 restantes, o risco será igual ao de qualquer mulher da mesma idade. As mulheres têm muito medo de câncer, né? E elas acham que vão morrer por algum câncer. E, na verdade, o que vai matar as mulheres mesmo é doença cardiovascular. Então, vai ser o infarto ou vai ser o derrame. É exatamente o que apontam os dados mais recentes do Ministério da Saúde. Os problemas cardiovasculares respondem pelas 2 principais causas de morte entre mulheres com 50 anos ou mais. Representam quase 20% do total de óbitos. O câncer de mama aparece em 7º lugar, com 2,4% das mortes. Boa parte da resistência à reposição hormonal vem de um grande estudo internacional publicado em 2002. Nele foram acompanhados 2 grupos de mulheres. Um fazia reposição, o outro não. Muito antes do previsto, o estudo teve que ser interrompido. Apareceram mais casos de câncer de mama nas que tomaram os hormônios estrogênio e progesterona combinados. Pânico no mundo inteiro. A tendência dos médicos foi suspender o tratamento. Só mais tarde é que entendemos melhor o que havia acontecido. Os estudos pegavam uma população de mulheres idosas, mulheres que a faixa etária média era de 63 anos. Uma idade em que você não começa uma reposição. Você pode mantê-la, mas não começa. Esse temor, né? Esse terrorismo, eu diria, se implantou naquela época sobre a terapêutica de reposição hormonal e a rescaldos até os dias atuais. Até hoje, muitos médicos têm medo. A pesquisa serviu de alerta para adotarmos medidas preventivas importantes. As doses empregadas devem ser as menores possíveis. A duração do tratamento varia de um caso para outro. E o início precisa respeitar a chamada janela de oportunidade. É o momento mais apropriado, mais oportuno, daí o nome de janela de oportunidade, para você fazer o tratamento hormonal. Em geral, de 50 a 59 anos para começar, e é até 6 anos, ao redor de 6, 7 anos no máximo, de menopausa para você iniciar uma reposição. Acho que pode retornar em 2, 3 meses. Eu garanto para você que no próximo retorno você não vai precisar usar mais o leque, tá? Tomara. Eu garanto para você. Com os exames em dia, Ivonete, Conceição e Moretti saem com as receitas na mão e o retorno já marcado. A gente faz a revisão para verificar se continua estando tudo bem efetivamente, se tem que haver alguma mudança, né? Porque o hormônio, ele é um medicamento, né? Precisa melhorar, que o calor está me sufocando. As mulheres hoje estão muito ativas, porque se elas entram na menopausa aos 50, elas têm 1/3 da vida delas pela frente. Felizmente, muita coisa andou dos anos 70 para cá. Veja só qual era a preocupação naquela época. O tratamento com hormônios traz também alguns inconvenientes. Há mulheres que sentem um novo interesse pelas relações sexuais e seus maridos devem estar psicologicamente preparados. Em 2016, isso é tudo que os maridos mais querem. Ele reclama muito, né? Que às vezes ele tá com uma vontade, mas acontece que com esse calor não tem condição. Vai passar, eu sei que o momento passa. Uma hora passa. Espero que eu e ela possamos envelhecer juntos aí pro resto da vida. Domingo que vem é hora de começar o tratamento. Yara tenta um 3º ginecologista. Gisele busca alternativas para a reposição hormonal. E o poder dos exercícios. Até lá!